Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no nosso 13º episódio, Lugar de Fala, com Tânia Neco. Eu aqui, gente. E eu trago duas pessoas, assim, que fazem parte da nossa vida, faz parte da vida de Crixás, de todo o Crixás, que é a Oraina e a Ana Luísa. Sejam muito bem-vindas vocês, viu? Muito obrigada por receber o convite. Eu sei que cada pessoa que a gente faz o convite, a pessoa fica numa luta, eu vou, eu não vou, eu vou me abrir, eu vou estar ajudando ou eu vou estar atrapalhando? Eu acho que passa um monte de coisa na cabeça, não passa? Sim, nossa, primeiro a gente quer agradecer, né? É uma honra a gente estar aqui contando a nossa história. Eu falo nossa, porque eu sempre falo que existe uma Oraina, uma mãe da Ana e um pós-Ana. Então, tipo, são muitas coisas. E realmente, né, quando a gente recebeu o convite, nós ficamos assim, vamos, não vamos, será? O que pode acontecer? Mas, claro, né, nós gostamos de um bom desafio, então estamos aqui prontas para mais um desafio. Olha, gente, para quem não conhece a história da Oraina, da Ana Luísa, a Oraina, ela foi casada há muitos anos. Quantos anos você foi casada? 11 anos. 11 anos. Exatamente. E depois de casada, você teve... Em quantos anos você teve a Ana Luísa? Eu me casei em 2006, eu tive a Ana em 2008. Eu tive a Ana com 25 anos. Nossa, uma menina, hein? Uma criança. E ela passou por muitos desafios no decorrer de sua vida, né? Sim. Então, assim, eu vou deixar ela contar a história. Então, ela teve... Você tá hoje com 16 anos? Você estava num processo de separação quando veio a doença da Ana Luísa? Não. Não? Eu já havia me separado, já tinha 2 anos. A gente já tinha, né, uma situação de separação já tranquila. A gente já não estava mais naquele processo tão doloroso, né? A gente já havia passado 2 anos. E em sequência, na verdade, a gente estava numa fase bem tranquila da vida. Eu estava trabalhando, tinha um salário bom, né? Tinha um serviço que dava um certo status na cidade, né? Eu era gestora do hospital municipal na época. Então, quer dizer, a gente estava numa fase muito tranquila da nossa relação, tanto, né, com a saída do casamento, quanto com a relação Ana, pai e mãe, em outras circunstâncias, né? Então, assim, esse não foi um fator na época que a gente até avaliou se poderia ter sido, esse não foi um fator que tivesse provocado, né, o AVC na Ana na época. Eu me lembro, Araina, que nós estávamos fazendo as fotos de formatura, estava prestes à formatura, e você estudava no Cora Coralina, não é isso? E aí, de repente, acho que foi na semana, aí todo mundo, Crixás todo, nossa, a filha da Oraina teve um AVC. Foi na semana da formatura? Foi. A gente ia fazer uma viagem pro exterior, né? Meu primo, ele fazia medicina no Paraguai, e a gente resolveu ir no Paraguai em dezembro, pós-formatura da Ana. Então, a gente ia para Goiânia naquele dia. Estava marcado, era 6 de dezembro, né, e a gente ia a Goiânia. Eu tinha que fazer um trabalho na vigilância sanitária e aí aproveitar para fazer a documentação da Ana, porque eu queria ir até na Argentina. E a minha advogada, ela havia me orientado que se eu não fizesse um documento e o pai da Ana, ele assinasse, a gente não teria como fazer a travessia, né, por ser internacional. Então a gente iria para Goiânia. Às 4 da manhã do dia 6, eu falei com a Ana, eu dei banho na Ana, eu coloquei roupa na Ana, e a gente não conseguiu viajar, porque a gente ia no carro da prefeitura. Ela estava com quantos anos? Com 9. 9 anos? 8 para 9, né? Uhum. E aí a Ana tava normal, a Ana falou comigo, eu troquei ela, aí o carro não deu certo, eu falei com ela, Ana, a gente vai então mais tarde, quando o pessoal liberar o carro na prefeitura, a gente vai, e aí a gente fica o final de semana. Então a gente se programou para isso, a gente voltou, deitou e dormiu. Quando foi 10 para 7, mais ou menos, da manhã, eu fui acordar ela. Eu fui no banheiro e eu chamei ela do banheiro, né? Falei, Ana, vai se aprontando que daqui a pouco a gente sai. Ela não me respondeu. Eu falei com ela 2 vezes, ela não me respondeu. Eu retornei do banheiro, eu toquei nela, assim, eu vi que ela não tinha mais movimento. Ela tava com os olhos fechados, ela demorou muito a abrir os olhos, ela mal respondeu, assim, ela não falou mais com fala. Eu vi no olho dela que ela caiu o braço, assim, ela não tinha força no braço. Ela só fez um movimento como se ela fosse fazer algo, mas ela não me respondeu. E eu comecei a falar com ela várias vezes, ela não respondia, eu comecei, liguei do meu telefone para a doutora Camila, mais o Marçal, liguei do telefone dela pro pai dela e comecei a sair na rua, tipo assim, eu não sabia se eu dirigia, se eu punha ela no carro, o que eu fazia. Eu sei que o Linormar me respondia, né, no telefone, mas eu não conseguia falar com ele. Eu falava com a Camila, mas ela não entendia o que eu falava, até que um vizinho veio. Aí o vizinho veio, ele me acalmou, ele pegou a Ana,
colocou no carro, aí eu falei com a Camila, expliquei pra Camila, ela falou assim, ó, não pede SAMU, SAMU vai demorar, tem protocolo, põe ela no carro e segue. Nisso o Lindomar chegou, a gente correu pro hospital com ela, a gente chegou no hospital, a gente demorou no máximo 15 minutos dentro do hospital. O protocolo de atendimento do Marçal e da Camila foi, assim, super eficiente, foi super elogiado pelos médicos em Goiânia. A Ana já estava soltando secreção, a face dela já tinha caído do lado esquerdo, que foi o que ela perdeu os movimentos, já tinha caído, ela não tinha sensibilidade alguma do lado esquerdo. A gente não foi comunicado qual era o diagnóstico, porém os médicos já sabiam, então isso é a única coisa que eles falaram, é vocês têm plano de saúde, vocês têm condições financeiras de ir seguindo, vocês vão, a gente vai providenciar a ambulância, um médico, que a Camila foi comigo, e aí vocês seguem em viagem. E daqui pra frente a gente vai se falando por telefone até a gente saber como e quem vai receber vocês em Goiânia. Sim. Então eu e a Ana, a gente seguiu, sem saber pra onde a gente ia. E a Camila conosco, assim, aí a Ana começou a vomitar muito, assim, a gente levou acho que 3 horas e pouquinho pra chegar em Goiânia. A Ana em São Francisco, ela parou, ela não respondeu mais a estímulo nenhum, a gente sentiu ela, tipo assim, ela entrou em coma e ela já não respondeu mais aos estímulos da Camila. E aí a gente recebeu a notícia que ia pro UGOL. Até então eu fiquei apavorada porque eu falei assim, poxa vida, minha filha vai morrer no hospital público, né? Porque é a ideia que a gente tem, né? Você ouve muita coisa na televisão, você vê muita coisa. Uhum. Eu falei, minha filha vai morrer no hospital público, sendo que a gente tem plano de saúde, tem condições financeiras de dar entrada num hospital bom e depois pensar no que vai fazer e por que eu vou levar ela para um hospital público. Aí nisso a Camila me acalmou e falou, olha, o UGOL acabou de abrir, né? Existe uma pessoa lá por trás que vai nos assessorar, ela já está nos esperando, então a gente vai pra lá e a gente vai ser recebida lá, calma, fica tranquila. E assim a gente fez, a gente realmente chegou. Eu me lembro assim que muito nervoso, aí alguém veio e falou assim, olha, tira as joias da Ana, tira suas joias, porque a gente estava preparada para viajar, então a gente estava, né, arrumada. E aí a pessoa me recebeu, ela me abraçou e falou assim, olha, daqui pra frente, tudo que te perguntarem, você é minha sobrinha. Eu não sei quem era a pessoa no momento, eu nunca tinha visto a pessoa no momento. E aí a gente entrou, e de lá assim a gente só foi recebendo diagnósticos ruins, tipo, olha, sua filha sofreu um AVC, sua filha acabou de perder 25% de cérebro, não tem, né, nenhum tipo de tratamento para reconstruir a área que foi perdida, a gente não sabe qual tipo de sequela. E daqui pra frente a gente vai seguindo, e a gente foi, tipo, fomos indo e fizemos vários exames, aí assistente social já subiu com a gente, aí eu descobri quem era a pessoa que estava comigo, era a Sâmia. Sâmia é filha de Crixás, filha da Tchaíca e seu Inácio. Foi um anjo que caiu do céu, fora a Camila, que não me abandonou em hora nenhuma, né? Fora toda a estrutura, claro, que a gente recebeu no decorrer dos dias. Mas essas duas foram, assim, as primeiras portas que abriram. Eu cheguei em Goiânia, apesar de não poder ter falado com ninguém, porque estava tudo muito corrido. A minha igreja tinha pessoas me recepcionando lá já estavam esperando a gente, a família do pai da Ana estava toda esperando a gente. Tinha gente aqui de Crixás, inúmeras pessoas, então, tipo assim, o saguão do hospital estava lotado, tipo, tinha no mínimo umas 40 pessoas de Crixás. E a gente não tinha noção do que estava acontecendo aqui até então, porque a gente foi sem telefone, sem nada, com a roupa do corpo, então a gente não sabia o que estava acontecendo aqui. E lá a gente começou a receber essas notícias, tipo assim, vai e não tá bem, não tá bem, não tá bem, e era o que a gente recebia, tipo, olha, isso é assim, é só aguardar, só aguardar. E nós entramos pra UTI, eu e a Ana. E uma UTI humanizada, que foi o que mais acalmou o coração da mãe na hora, né? Só porque, assim, 18 horas depois, a Ana teve uma regressão muito grande. Meu Deus. E eu lembro da assistente social, falou assim, olha, despede dela. E eu falo assim, por que despede dela? Fala com ela tudo que você tem que falar, porque da agora pra frente ela vai pra outro local. E, tipo, assim, eu não entendia pra onde que ela ia. E ela falou assim, você tem familiar lá embaixo? Desce pra ficar com seus familiares. Eu falei assim, não, eu quero ir com ela. Nisso a Camila chegou e a Camila falou, não, vamos junto. Aí a gente foi junto, a gente foi para um corredor. Chegou lá, um neuro veio e falou, olha, a gente vai fazer uma cirurgia de emergência nela. Se você quiser ligar para sua família, para avisar para alguém, se quiser descer, esperar lá embaixo, pode ficar à vontade. É demorada, tipo, a Ana entrou na sala de cirurgia umas 5 da manhã, mais ou menos. A Ana saiu, era às 14 horas. E quando ela saiu um batalhão de gente, assim. E eu lembro que os 3 neuros principais vieram e falaram assim, olha, a gente operou, a gente fez cirurgia. E assim, a primeira pergunta de mãe boba, né, mãe inocente, se ela vai voltar a falar, ele falou assim, não sei se ela vai sobreviver. Não posso te dizer, mãe. O que tinha da medicina humana a fazer, a gente já fez. Assim, se você querer, se você tem alguma crença, seita. Ele usou vários termos. É com eles agora, não é mais com a gente. Medicina foi feita. E a gente voltou para estaca zero. Voltamos para UTI.
voltamos para aquela coisa. Ele falou, olha, 72 horas a gente vai manter ela sedada, independente dela querer acordar ou não, a gente vai manter ela sedada, e depois de 72 horas a gente vai diminuir os sedativos, aí vai ser com ela. E aí 72 horas a gente ficou lá aguardando. Como era humanizada, a gente não precisava sair da UTI, a gente podia ficar lá o dia todo, a noite toda, então a gente montou um esquema. Todo dia eu ficava e à noite alguém dormia com ela para ela não ficar sozinha. A gente tinha a sensação que ela estava mais acolhida, né? E eles falaram também, vocês estão falando com ela, porque se ela tiver que voltar, ela vai entender que ela tá acompanhada e tal. Assim, acho que foi no 4º dia, ela começou, eu vi que o dedo dela mexeu. Eu tava conversando com ela lá, eu vi que o dedo dela mexeu, mas durante assim, esses 4 dias, como que você estava, Araima? Só misericórdia, assim, eu não gosto de falar porque no 3º dia foi um dia muito difícil, porque a gente recebeu o diagnóstico que ela não estava bem, que ela estava febril, que assim, que as sequelas eram irreversíveis, né, porque era a única coisa que a gente escutava, assim, olha, as sequelas são irreversíveis, independente do que foi perdido, as sequelas eram irreversíveis. E aí no 3º dia eu lembro de estar lá, assim, orando pra Deus, porque eu não sabia mais o que orar, eu tava muito zangada, na verdade, eu tava muito zangada com Deus. Quando as pessoas falam assim pra mim, eu crio muito em Deus, não, eu não crio em Deus, eu zanguei, eu fiquei muito chateada, porque eu falava pra ele assim, olha, eu saí de um casamento que já não era uma missão fácil, você tá preparada pra ir pra um casamento, mas nunca pra sair dele. Tinha me recuperado do casamento, tinha perdido meu pai, aí tipo assim, recuperei do meu pai e aconteceu isso com a Ana. Então depois que aconteceu isso com a Ana, eu falei assim, poxa vida, Deus não gosta de mim. Por que ele tá fazendo tanta coisa? Assim, eu não sou uma pessoa má, eu acho que eu tive um coração bom a vida inteira. E eu fiquei muito zangada com Deus. E eu falava o tempo inteiro com Deus. Pra quê? Por quê? Pra quê? Por quê? Aí um dia, nesse 3º dia, tipo, entrou uma pessoa da igreja do véu. Ele não entrava, ele ficava no saguão e ele tocava violino. E ele tocou um hino, tipo assim, porque ele existe, eu posso crer no amanhã. E na hora que ele tocou o hino, não sei, assim, acho que eu senti Deus falando comigo. E eu tinha ouvido o meu pastor falar assim, olha, Orane, enquanto você não entregar a situação para Deus, ele não vai fazer nada. Enquanto você quiser segurar a situação nas suas mãos, você vai perder. Entrega para Deus. Ele vai saber o que é melhor. E tipo assim, acho que foi a oração mais verdadeira que eu fiz. Tipo, eu não estava pronta, mas eu falei, Senhor, faça a sua vontade. Se for para ela ter que ir e ela não sofrer, eu abro mão dela. Mas você falou com o coração doendo. Mas, tipo assim, não é o que eu quero. Mas, se for da tua vontade, faça o que for da tua vontade. Eu tô pronta. E, tipo assim, deixei pra Deus. No outro dia, eu senti o dedinho dela mexendo. Aí, eu fui lá e falei pra doutora. A doutora falou assim, não, Orane, é impressão sua. Ela tá muito sedada. A gente não reduziu a medicação dela. Eu falei, doutora, mas eu falei com ela mexeu o dedo. Ela falou, não, ela não mexeu o dedo. Eu falei, mexeu. Aí, ela foi lá e fez uns testes. Ela falou assim, Orane, engraçado, ela tá acordando. Aí eu falei, tá, ela tá acordando. E aí eu comecei a conversar com ela, e de repente ela abriu o olho. Aí ela abriu o olho, ela ficava assim meio sonolenta e tal, e a gente falando com ela, eu perguntei, sabe quem sou eu, Ana? Aí ela falou que sabia, né? Aí o pai foi visitar, as tias foram visitar, e a gente, Ana, você sabe quem é fulano? Sei, você sabe quem é ciclano? Aí todo mundo foi visitar, a gente recebeu bronca lá, porque assim, como eu trabalhava na saúde, existia a famosa carteirada, você pode entrar a qualquer hora na UTI, desde que você tenha uma carteirinha de profissional da saúde. Então, assim, a gente foi um paciente, um hospital público que recebia, tipo assim, 4 a 6 visitas por dia. Então, assim, a gente recebeu até uma reclamação da diretoria em relação a isso. E aí os médicos iam, o doutor Eurique foi, o doutor Erotides, a doutora Toscani, todo mundo falava com ela, ela respondia que sim, que reconhecia as pessoas, né, eram pessoas da nossa convivência. E aí a gente notou que ela, tipo assim, tinha a memória preservada, mas até então ela não falava. Nada. E assim, como havia raspado a cabeça dela metade estava sem raspar, eu senti ela muito incomodada. Ela já estava acordada já há uns 7 dias e ela muito incomodada. Ela só fazia assim, que com a parte que tinha ficado trançada. E aí eu falei com a médica, eu falei, doutora, eu tô achando ela muito incomodada com o cabelo. Ela falou, traz alguém do salão, que seja de costume de vocês, raspa o resto. É o ideal, porque assim, ela tá metade raspada e metade de cabelão. A gente não faz a raspagem total na sala, né? Porque não tinha necessidade. Aí eu fui, a enfermeira falou assim, não precisa não, Orane, vamos fazer nós mesmos aqui, processo mais tranquilo. Isso já era no 11º dia. Aí a gente faz. Aí foram dar banho nela, foram raspar o cabelo dela. E aí, tipo, pediram pra gente, a gente tinha que sair nesse momento, a gente sair. E aí ela começou a chorar muito. Aí eles me chamaram. Ela não queria que raspasse. Não, aí eles me chamaram. Quando eles me chamaram, eu voltei. Aí eu olhei pra ela e falei assim, ai, minha perna tá doendo. A primeira palavra dela foi assim, ai, minha... E ela não falou ela não falou uma palavra, ela falou uma frase completa. Ai, minha perna tá doendo. E aí ela falou e, tipo assim, ela começou a falar, tipo assim, sabe? E foi aquela louca, a gente ligou pra todo mundo, contou pra todo mundo. E aí, assim, até então, a gente
ainda continuava sem saber muito o que estava acontecendo aqui, porque a gente evitava telefone e tal. Assim, quando ela acordou, que a gente começou a dar notícia, a gente foi recebendo vídeos, e recebendo orações, e recebendo pessoas, e aí a gente começou a receber as visitas, e aí ela foi pra enfermaria, e aí a gente começou a saber o que tinha acontecido. A gente tinha parado uma cidade inteira, e consequentemente várias outras, tipo Goianésia, o próprio Paraguai, a Argentina, Mato Grosso, assim, a gente recebeu praticamente do Brasil inteiro, por ser um caso raro, né, de uma criança aos 8 para 9 anos ter tido um AVC, e por ser uma coisa assim, tipo assim, ela era muito querida, a Ana era muito carismática, a gente era muito conhecido na cidade. Sim. Então, assim, tanto eu quanto o pai tínhamos cargos, né, relativamente de alto escalão na cidade, então tinha aquele poder, né, de conhecimento, de população. Então, assim, foi uma coisa, assim, louca. Aí a gente, daí pra frente, assim, a gente recebia as lutas, mas vinha as conquistas, né. A parte de reabilitação de uma pessoa, ela é muito difícil. A Ana saiu do hospital, a gente saiu, primeira vez, a gente saiu com 28 dias, né? Foram 11 de UTI, depois a gente foi pra enfermaria, a gente saiu na véspera de Natal. Tipo assim, no dia 24 a gente ligou pro médico, e o médico veio, a gente conversou, falou, a gente queria muito passar Natal em casa, mesmo que a gente não pudesse vir pra nossa cidade, porque a gente não pôde vir daqui a Crixás por 3 meses. A gente saiu com a roupa do corpo no dia 6 de dezembro. A gente só retornou a Crixás no dia 27, né, de fevereiro, no aniversário dela, para comemorar o aniversário dela. Ela fez um cateterismo e aí o médico falou assim, olha, de presente para vocês darem uma descansada e tal, eu deixo vocês irem lá na sua cidade por uma semana sem receber visita. Então a gente veio em off. A gente não podia receber visita porque até então a Ana, ela fez uma cirurgia e ela fez o descomprimento do cérebro. Com essa descompressão, a Ana perdeu 40% da massa craniana. Então, ela teve um afundamento de crânio. Mesmo que foi cirúrgico, que foi, né, estudado pelo médico, mas ela perdeu o crânio 40%. Então, assim, passou inchaço e ela afundou muito. Então, tinha o risco de uma infecção, tinha o risco de um comprometimento, de bater. Ela escutava muito além do que a gente escuta pelo processo, né? Então, assim, foi um período que a gente viveu de pandemia antes da pandemia. De isolamento antes foi, sabe? Mas foi assim, nossa, foi revitalizador quando a gente veio aqui a primeira vez, depois de 90 dias, assim, foi ver nossa surreal. Ver nossa casa, ver nossos amigos mesmo que de longe, assim, receber algumas pessoas mais íntimas, a gente recebeu mesmo sendo contra a indicação do médico. Mas, assim, foram 90 dias de hospitais e coisas assim. A gente saiu do GOL, a gente fez um processo que eles chamam de descolonização. A gente ficou na casa da Tina lá num período e fomos pro CRER. Aí a gente recebeu... O CRER é um centro de reabilitação. Sim. Ele tem uma primeira etapa que eles não fazem com crianças, mas pela Ana ser um caso raro, eles receberam a Ana, que é um processo de reabilitação mais severo, mais intenso. Eles internam o paciente, quando o paciente tem chance de ter uma boa reabilitação, eles internam o paciente e você vive 24 horas em função dele. Você não pode ter nenhum tipo de doença que seja assim, de contágio, alguma coisa. Você tem que ser uma pessoa que esteja fisicamente bem, né, saudável, que precisa da reabilitação. Então a Ana foi um experimento, na verdade. O que aconteceu? A gente foi receber alta e sim, aí a gente recebeu a notícia do médico, do primeiro neuro que a gente teve contato. Olha, vocês estão preparados para receber a Ana em casa? E a gente inocentemente, nós estamos logo para ir para casa. Aí eles, mãe, você entendeu como vai ser sua casa da agora para frente? Eu falei, normal. Aí ele, não, mãe, sua casa nunca mais vai ser normal, você se transformou, agora você vai ter que ter uma casa própria para Ana. Aí, tipo assim, aí começou, tipo, olha, você sabe que ela vai usar fralda? Você sabe que a comida dela vai ser diferente por um tempo, você sabe que você precisa comprar um colchão especial, você sabe que tem isso, você sabe que tem aquilo, que vocês vão passar por um processo de reabilitação, que você vai ter vários terapeutas na vida de vocês da agora pra frente, tal, assim. Então, assim, não tava, eu não sabia. Você na não verdade, sabia nada a gente imaginava assim, como se fosse um resfriado mais forte, uma diarreia. Vai ter um processo, mas uma hora tudo volta ao normal. A gente não sabia que normal nunca mais seria, que seria fácil e que depois a gente ia contornar várias situações, mas que essa primeira transformação a gente teria que ver ela com olhos mais detalhados e às vezes seria assim, muitos dias de choro sozinha, de angústia, de alegria, tipo assim, porque o processo de reabilitação, eu falo que ele é muito do paciente e do cuidador. Ele, no início, ele tem uma rede de apoio muito grande, mas as pessoas, por inúmeros fatores, elas se afastam. Por cansaço,
por correria da vida, por terem seus próprios problemas. Então, assim, vai chegando um determinado tempo que as coisas vão afunilando e aí você e o paciente. Então, assim, você tem que estar sempre muito bem, porque você é sempre muito cobrada para dar conforto pro seu paciente. Então, assim, eu e a Ana, a gente passou muito por isso, assim. E o CRER foi esse divisor de águas. A gente foi pro CRER com essa ideia de mundo real, né? Aí a Ana recebeu alta, a gente, véspera de Natal, a gente precisava entrar no CRER, mas a gente só conseguiria entrar no CRER depois do Carnaval. Então isso era já quase fevereiro, que nesse ano, graças a Deus, o Carnaval deu bem no início de janeiro. Aí um amigo aqui descobriu um fisioterapeuta que atenderia em casa e tal, esse fisioterapeuta foi. E ele foi... Em Goiânia. Em Goiânia. Eu saí do hospital sem rumo, sim, totalmente sem... E aí, vocês duas. E o pai da Ana. E graças a Deus, o pai da Ana, ele tem uma irmã. E a irmã dele, eu falo que, tipo assim, se ela não for pro céu, ninguém mais nunca irá. Porque ela e o marido nos receberam na casa deles. Assim, a gente ficou 90 dias. A gente morou 90 dias na casa deles. Com total conforto e, assim, com toda a estrutura que a gente precisava. Desde ter carro por conta, de ter um quarto separado, montar um ar, TV. Tudo assim pra gerar um conforto pra Ana não se sentir tão deslocada, né? Porque a Ana sempre sentiu muita falta de casa. A Ana sempre quis muito voltar pra casa. Era o sonho dela, era voltar pra casa, né, Ana? E aí, eles nos receberam, a gente ficou um período lá, que foi quando a gente conheceu esse terapeuta, e esse terapeuta que nos falou, olha, eu vou apresentar uma médica pra vocês, ela é lá do CRER, ela vai com certeza querer estudar a Ana e tal, e a gente vai conseguir entrar no CRER. Então a gente pensou assim, não, vai ser super fácil. Aí a gente vai lá e descobre, não é fácil. O CRER existe uma fila aí de não sei quantas mil pessoas e vocês vão ter que ser uma das sorteadas para poder conseguir entrar lá. E aí começa a busca por um político ou alguém que conseguisse nos encaixar lá, porque a gente precisava ser chamada pela Prefeitura de Goiânia primeiro, para depois essa médica conseguir nos puxar na fila. E aí a gente começou a ter contato com todo mundo. Tipo assim, a gente falou com todos os políticos que a gente conhecia e com os que a gente não conhecia, sabe? Todo mundo, tipo... Todo mundo que tinha um vínculo com a gente começou a falar. Falava com fulano, que falava com Beltrano, que falava com o assessor de ciclano e tal. E assim, conseguimos entrar na fila de Goiânia. Do que a gente entrou pra fila de Goiânia, essa médica nos puxou. Só que ela não podia atender a Ana sem passar pela parte que era essa internação. A gente foi no primeiro médico. Ele deu a mínima, assim. Eu falo que ele meio que olhou pra nós e falou assim, não tem interesse. Ela é uma criança, vai dar muito trabalho. Ela não quer ficar aqui. Você já percebeu, mãe, que ela não quer ficar assim? Porque neuro, eles são muito frios. Então, se eles não têm aquela coisa assim, ai, mãe, não. Mãe, ela não quer fazer. Ela não vai fazer. Então, tipo, é utopia sua. Volta pra casa e quando ela quiser, você volta. E aí ele mandou a gente embora. Tipo, não vou internar vocês. A gente foi embora frustrada. Tipo, voltei, falei com ele, com esse terapeuta. Ele falou assim, eu vou levar você na doutora. Ela chama Manuela Amorim. E a gente foi lá na doutora Manuela. E aí a doutora Manuela nos recebeu e tal. Falou, vou ligar pro meu amigo. E meu amigo vai chamar vocês de novo. Aí esse amigo chamou. Tipo, a Ana odeia ele, né? Sério? Sério. Porque assim, na verdade o trabalho deles é ser frio. Eles não podem se comover com a dor, né? Ele, tipo assim, ele gostava de fazer botox, ele enfiava 10 agulhas na minha perna em menos de 2 minutos e é isso aí que tem. Nossa. Eles não são médicos... dóceis, né? Eles são médicos treinados pra fazer aquilo, então assim, como eu acho que é muita ciência em torno, então vocês são médicos calculistas, são médicos que estão ali pra resolver o problema e pronto. Mas ele nos chamou, enfim, foi o nosso ganho, assim, e ele nos chamou e foi o divisor de águas da Ana. Eu falo que foi um período muito sofrido, tanto pra mim quanto pra ela. A gente ficou internada lá, acho que 28 dias, me parece. E é um período assim que você não recebe visita. Nossa. Você entra com a roupa do corpo, eles dão tudo, comida, bebida, tudo por conta deles, mas a Ana não se adaptou com a comida deles. E só que assim, o paciente ele tem que estar muito disponível. Então, tipo, a primeira terapia da Ana era às 7 da manhã e a última às 18 da tarde. Né? Às 18 já entrando pra noite. Então, tipo, esse período ela tinha intervalo de 20, 30 minutos de uma terapia pra outra. Você passa por inúmeros profissionais, desde do neuro, né, ao fisiatra, que hoje é o médico de cabeceira que nos acompanha, é um neuro e um fisiatra. E aí, tipo, terapeuta para todas as funções, odontólogo, otorrino. Lá eu falo que, se alguém me perguntar assim, é reabilitação, é o CRER, não existe. No particular não existe tudo que existe dentro do CRER, tanto que a gente nunca desligou do CRER. Nós vamos entrar no nosso 7º ano de reabilitação e a gente nunca desligou do CRER. Até o ano passado a gente frequentava o CRER semanalmente.
esse ano que a gente não frequenta mais. Cansativo, Ana? Isso? Muito. Lá, essas reabilitações? Além de ter que acordar 2 horas da manhã aqui, aí você chega lá às 6, de 6 a meio-dia você não para hora nenhuma. Uma atrás da outra. Isso quando a gente vem embora, porque o que acontece? A gente conseguiu lá, a gente ficou lá interno. Quando a gente saiu da internação, a gente entrou para um processo que eles chamam de ambulatório. No ambulatório você vai todos os dias e todos os dias você faz terapia. Nisso, uma das terapeutas falou, olha, existe um local que chama Clínica Vida da PUC, que pegam casos experimentais. Porque o que acontece? O neuro que nos atendeu, o primeiro neuro, que foi o que ficou com a gente até a Ana reconstruir o crânio, ele era uma pessoa assim muito humana, então ele me explicou, olha mãe, você faz isso, faz aquilo, porque existe a fase da neuroplasticidade, e a Ana tinha 6 meses para terminar essa fase. Se dentro dessa fase a gente estimulasse a Ana a captar os movimentos que ela havia perdido, aí a parte dela que tinha sobrevivido ao AVC, poderia fazer com que esses movimentos eles voltassem, mesmo que seja de forma mais remota. Então assim, eu virei a louca, tipo assim, dentro de mim eu tava o luto. Dentro de mim eu não existia. Tipo assim, eu falo que foi um período que a Aurênia não existiu, só existiu a mãe e a carrasca. Porque foi um período que eu fui criticada até pela minha mãe. Tipo assim, até minha mãe olhava torto, porque tipo, eu fiz de tudo que a Ana podia em questão de reabilitação. Era muito assim, sofrido. A Ana chorava horrores. A gente acordava, igual ela falou, a gente acordava 4, 5 horas da manhã, a gente ia dormir de novo, no outro dia, 10 horas da noite, tipo assim, a Ana fazia terapia o dia todo, era de uma clínica para outra. Então a Ana fazia CRER de manhã, no intervalo do almoço, até mais ou menos às 14, ela fazia uma clínica particular, que a gente tinha plano de saúde ainda, tinha Unimed. E aí depois das 14 a gente ia para essa clínica da PUC, que é uma clínica de estagiários, porém com os melhores terapeutas do estado de Goiás, que vão lá para ensinar, né? Então a gente fazia até às 18. Então a Ana não ia para a escola, porque ela não podia ir para a escola nesse período por causa do crânio aberto ainda. Então a gente só fez terapia. Tipo assim, foi um período muito difícil para Ana, mas eu falo que hoje eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo se fosse necessário. Porque foi o que deu a Ana condições de ter a qualidade de vida que ela tem hoje, né? Porque a Ana saiu do hospital não comendo e não bebendo. A Ana bebia só líquidos com canudinho, né? Ou colocando um produto que ele ficasse um pouco mais espesso, e comida era mais pastosa. E foi através do CRER, da reabilitação, sim, que você... E da força de vontade dela, né, Ana? E um pouco da força da mamãe também, né? Totalmente da mamãe. Vai fazer. Não tem escolha. Tipo assim, mas estava certa, né, gente? Eu nunca deixei muito aberto pra ela. Até hoje eu falo assim, olha, não. Hoje não, hoje você vai, amanhã eu posso pensar, mas hoje você vai. Então assim, eu sempre fui muito carrasca em relação à terapia. A escola, a gente começa a não cobrar coisas que a gente não acha que sejam tão mais importantes. Assim, escola, por exemplo, hoje eu acho que eu sou até uma mãe relapse em relação à educação. Por quê? Ai, mãe, hoje eu tô cansada, meu corpo tá doendo, não consigo ir na escola. Ai, tô com cólica, ai, minhas coisas. Não sou muito de, vai ter que ir pra escola. Não, agora terapia, a musculação, essa parte, vai, porque você vai me cobrar um dia lá no futuro e falar assim, poxa mãe, eu tinha a oportunidade, você não criou a oportunidade, você não deixou eu buscar, ou não me fez buscar. Então assim, as oportunidades, eu falo que nesse ponto, eu nunca precisei de ninguém, tipo, eu fui, tipo, sabe, assim, eu assumi esse papel pra mim, eu falo nem que não tivesse gente pra me apoiar, mas eu assumi essa fase. Quanto tempo vocês ficaram em Goiânia até voltar pra Crixás? A gente só voltou por causa da pandemia. Sério? Sério, a gente não ia voltar, a gente já tava lá um ano e meio mais ou menos, né? E assim, a reabilitação da Ana tava de vento em polpa, a Ana já estava de pé, a Ana não ia precisar usar um extensor que ela usa hoje, a Ana não tinha tido encurtamento de perna. Então, assim, claro que a gente não reclama porque tudo é de Deus, sim, mas assim, a gente estava numa fase muito tranquila, já tinha conseguido reorganizar o meu financeiro lá, a gente morava num bairro muito tranquilo, morava próximo da família da Ana, e a gente já tinha conquistado um bairro, a gente morava num bairro muito pequeno, e por a gente ter hábitos de interior, né, de sentar em porta, de, às vezes, assim, a gente começou a fazer isso e tinha um pé de goiaba no quintal baldio e eu comecei a pegar as goiabas e eu sentava lá com a bacia de sal e aí sempre juntava criança. Aí eu comprei pipa,
Porque assim, a Ana era muito solitária. A Ana não frequentava escola. A Ana não tinha mais amigos, porque os nossos amigos todos ficaram aqui. A gente foi sozinha. A família dela não tinha criança. Então, assim, a gente não tinha amigos. E aí eu comecei a pegar essas goiabas e punha sal, e aí, tipo, começou. Aí uma vizinha um dia trouxe um lanche, a outra vizinha trouxe outro lanche. E começou a virar um piquenique. Então, todos os dias à tarde, na nossa porta, tinha um piquenique. Todos os dias. Então, a gente conheceu 90% do bairro. Conhecia eu e a Ana, sabe? Por causa da história, por causa da cadeira, por causa do lanchão lá. E aí a gente começou. Tipo assim, tudo era muito compartilhado, sabe? E aí a gente vai ficando muito conhecida. E aí eu me adaptei muito bem à cidade grande. Tipo, eu amei, na verdade. É mesmo? Sim. Porque eu falo que quando eu estava aqui, meu maior medo era perder o emprego. Tipo assim, eu morria de medo. Ai, quando eu perder o emprego vai ser como? Aonde que eu vou trabalhar? Onde eu vou ganhar um salário assim? Nanana. Quando a Ana ficou doente, tipo, eu perdi tudo. Eu perdi o emprego, eu perdi a casa, eu perdi a minha vida. Porque eu falo que por um tempo eu perdi a minha vida, eu perdi a minha história. Tipo assim, tudo virou Ana e a reabilitação da Ana e assim, então tipo, eu não tinha mais medo, não existia mais um medo. Meu único medo hoje e naquela época depois era tipo assim, nossa, e se eu morrer? E se acontecer algo comigo? Quem vai cuidar da Ana? Como vai ser a vida da Ana? Você sabe? mudou as suas preocupações. Sim. E aí, tipo, você viu assim, que era muito importante e deixou de ser importante pra você. Sim, a gente tinha um apego a bens materiais, ai minha casa, ai meu carro, ai meus móveis, assim, sabe? E foram, tipo, eu só não desfiz do carro, nem da casa, mas, tipo, os móveis, por exemplo, eu não tenho nenhum móvel da minha época, porque, tipo assim, eu desfiz de tudo pra ir embora, tipo, e eu fui embora com a consciência muito tranquila. Por quê? Porque com 3 meses morando na casa da família da Ana, eu sentia muita necessidade da gente ter nosso espaço, da gente ter, né, pra receber os nossos amigos, pra dormir, Sim. pra dar de pijama, sei lá, pra fazer qualquer coisa, mas que fosse nosso. E eu lembro que eu vim aqui e eu falei pra minha mãe, mas meu irmão, eu vou morar sozinha. E meu irmão, filho, você não dá conta, você não dirige em Goiânia, você não faz isso, você não faz aquilo. E como é que você vai lidar com a Ana sozinha? E é difícil, e o medo deles de eu ficar desprotegida, porque eles sabiam que a Ana tinha proteção, mas eu só tinha proteção se eu ficasse dentro da casa deles, né? No momento que eu me afastasse deles, eu não tinha mais a proteção deles, aí era só pra Ana. Eu falei, não, eu vou, Deus vai preparar algo, e assim, e eu vim com a cabeça que Deus vai preparar algo, voltei. No que eu voltei pra casa, tipo, aí nós fomos dar nossa volta lá, e eu vi um barracão lá, assim, pra alugar, tipo assim, lá sempre fala barraco, né? E eu liguei, aí a moça falou assim, nossa, aí o meu ex-cunhado, ele falou assim, não, mas lá não é um barraco, né? Lá é uma casa boa, eu acho que não é ruim. Vê lá o valor. Aí a gente voltou, eu liguei pro rapaz, ele falou assim, olha, tem um casal que tá interessado, a senhora quer dar uma olhada sem compromisso? Aí eu falei assim, não, eu vou dar uma olhada, é com compromisso, tenho certeza. Aí eu fui lá, dei uma olhada, aí eu e a Ana amamos, realmente era uma casa, não era um barracão. Uma casa preparada pra gente, um banheiro enorme, todo de piso branco, toda assim, muito bonitinha a casa. E a gente... Só que a casa não era pra nós, a casa era de um outro casal. E a gente foi embora, tipo, fui embora chateada. Eu falei, nossa Deus, mas de novo o senhor me deu e tirou. Mas que é isso, né? Sempre eu brigava com ele, sempre eu brigo com ele, assim. Sempre eu falo em tom de, poxa vida, né? Tipo, meio que íntimo. Aí a gente foi embora, tipo, no outro dia ele ligou, o corretor ligou e falou assim, olha, a dona da casa queria conhecer vocês. Contei a história de vocês pra ela e ela queria conhecer vocês. Aí eu falei, bora, né? Tipo, nós subimos lá de novo pra conhecer, porque era longe da casa que a gente ficava. A gente subiu lá. Aí ela falou, não, é porque eu resolvi, e aí o seu Elias contou, ela chama Raimunda, e o seu Elias contou pra mim a história de vocês, e eu acho que é melhor alugar pra vocês, não vai ter risco, a casa vai ficar bem cuidada, são vocês duas, e aí eu falei assim, nossa, e aí o aluguel, ela falou um valor, eu falei, nossa, mas é alto. Ela falou assim, mas quanto você podia pagar? Eu falei assim, ai, vou falar pra senhora, quase nada, mas esse valor é alto. Aí ela falou assim, não, vou tirar 150 do aluguel. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Já é alguma coisa, mas tinha dinheiro pra pagar também não. Tipo assim, era tudo uma perspectiva. Vai acontecer, aquele tipo assim, vou dar o passe e Deus vai dar o chão. E alugamos a casa. E voltei pra buscar os móveis e vambora. E tipo, dei o calção, que era o único dinheiro que eu tinha. E falei, depois o resto acontece. Aí sim, um belo dia a gente tá lá, uma amiga ligou e falou assim, olha, queria te dar um presente, mas eu tava sem saber o que te dava. E aí Gabriel falou assim, por que você não dá o aluguel dela pra ela lá, pra ela ficar um ano em Goiânia? É o ano da conquista, é o ano que ela vai ter pra tranquilizar, pra ela colocar o pensamento em dias, pra ela saber o que ela vai fazer da vida, arrumar um trabalho, o que ela quer fazer. Dá de presente pra ela, já que você quer dar. Aí eles me deram um ano de aluguel, tipo assim, do nada, sabe? Assim,
Glória a Deus por isso, né? Obrigada Nada ao não, Senhor né? aí. Deus, né? Estamos Foi felizes. tocada por Deus. Sim, e aí depois desse ano a gente continuou pagando o aluguel, né? E morando lá nessa casa. A gente foi muito feliz. Eu falo que a gente viveu os nossos momentos mais, assim, agradáveis, né, da reabilitação e de todo esse processo lá nessa casa, assim. A gente recebeu muita gente, a gente foi muito bem recebido por todos lá. E apesar da Ana não gostar, e até hoje ela tem rejeição, eu acho que pelo processo ter sido muito dolorido pra ela, né? Você prefere Crixás ou Goiânia? Crixás. Sério, somos duas. Goiânia tudo é longe, você não conhece ninguém, não gosto. Aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, a gente foi... Então, nesse período, desculpa te atrapalhar, mas nesse período, esse 1 ano, como foi a história do laço? Você começou a fazer em Goiânia ou em Crixás? Em Goiânia. Ah, tá. Que eu lembro um dia que eu recebi a Lívia, psicóloga, Sim. aí ela trouxe uma sobrinha dela, ela, Tânia, eu quero dar um ensaio pra Horaida. Sim. E nós fizemos, ficou bem legal. Então, mas eu acho que você morava realmente em Goiânia. Em Goiânia. Os laços, na verdade, eles foram meio que uma brincadeira. Foi assim, tipo, tava todo mundo aqui desesperado, como é que a gente vai fazer pra Lorena ganhar um dinheiro? Tal. E aí começaram todo mundo a dar ideias. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Eu sempre fui uma apaixonada por artesanato. Então, assim, só que o artesanato pra mim era muito como hobby. Eu dava muito presente pra todo mundo. Vai ter um chá de bebê. Não, deixa que eu faço tudo. Na época ainda não tinha, né, as lojas de festa, não tinha pessoal que... Então, tipo assim, sempre gostei. E aí, tipo, mandaram pano de prato. Eu tentei, falei, não gosto de fazer isso, não vai dar certo, não. Ponto cruz, crochê e tal. E nada me encantou muito. E nesse meio tempo, a Ana não podia fazer cirurgia, porque a Ana tinha um processo que tinha que esperar para poder fazer a cirurgia, que era 6 meses. Quando deu 6 meses para ela fazer a cirurgia, porque o crânio dela, como teve afundamento, não dava para disfarçar. Então, assim, a testa da Ana e toda a lateral esquerda, ela afundou. Literalmente. E ficou feio, assim. Esteticamente, as pessoas viam e elas não conseguiam parar de olhar. Como ela tava careca, ainda tinha aquela coisa, por mais que eu botasse ela como uma boneca, toda de rosa, cheia de laço, e todo mundo achava que ela era menina. Assim, a gente teve até um episódio que um dia a gente tava numa rodoviária, né, Ana? E um senhor passou e ele fez o nome do pai. Então, tipo assim, porque era estranho ver. Eu não me incomodo em falar hoje, mas assim, era estranho ver. Ela era uma menina careca, uma menina que tava com 9 anos, pesava 32 quilos. Meu Deus. Então, assim, foi uma fase difícil pra ela. E aí, tipo, nada servia de acessório. Aí eu falei, Ana, vamos inventar um trem aí, vamos pra internet inventar alguma coisa. E aí a gente começou. Aí uma amiga lá no CRER deu umas faixas, a gente começou a fazer uns turbantes e veio. E aí eu comecei, como eu tinha pesquisado pra fazer, eu comecei a ver lá no YouTube várias laceiras famosas, pregando que era muito fácil, né? Nossa, fazer laço é muito fácil. E eu fui pro YouTube lá, e falei, Ana, esse negócio vai dar certo. E aí fui pro Instagram e tal, e a pessoa não tinha Instagram nem pessoal. Tipo, é inimiga da rede social. Não tinha? Então tá bom. Era, no passado. No passado. E aí, tá bom. A gente começou a fazer os dela e tal. E aí um dia minha mãe falou assim, vou esse final de semana. Aí minha mãe ia e aí levava tudo aqui de Crixás. Tipo, carne, queijo, aquela coisa arada. E minha mãe chegou e eu falei assim, mãe, não vou precisar fazer compra porque só trouxe as coisas. Meu irmão tinha mandado do supermercado do mês. Aí eu falei assim, eu tenho uma merrequinha lá na minha poupança. Vamos lá em Campinas? Aí ela pensou assim, mas eu não falei que eu queria fazer em Campinas, né? Vamos lá em Campinas, Aí começamos a passar de loja em loja. Comecei a pegar fita, aí a Ana começou a escolher aplique e tal, cola e vai e tal. Eu lembro que era R$511,50 que eu tinha. Eu comprei R$511,50, eu fiquei zerada, assim. E minha mãe, ela fica estática. Minha mãe, ela não é de bater de frente. Minha mãe muito sabe, ela fica assim... Ela ora muito, mas ela não é muito de bater de frente. E aí eu sei que hoje em dia ela faz, senão você vai olhar pra você e fala, meu Deus, a hora enlouqueceu, meu Deus, como é que eu vou falar pra ela que ela não pode fazer isso, que ela tá gastando dinheiro dela tudo com loucura. E aí nós voltamos pra casa, e isso era uma sexta, né, Ana? E aí minha mãe vinha embora no domingo, e eu desmanchei essas fitas. Tipo, assim, eu fui pro YouTube, tipo, nunca tinha feito laço mesmo. Eu fui pro YouTube, tipo, desmanchei essas fitas e minha mãe trouxe uma caixa de laço. Trouxe esses laços, vendeu aqui na escola, vendeu nas feirinhas, a Lívia distribuiu pras clientes dela também. Tipo assim, um vendeu, outro vendeu, e tipo, falei, opa, gostei, vambora, vou fazer mais uma. E aí minha mãe ia, e aí sempre que tinha alguém em Crixás trazia, e eu comecei... Aí a gente veio aqui, a gente não participou de uma festa junina em Crixás lá, porque a Ana não podia sair de casa. Aí eu falei, vou pra Crixás e vamos fazer uma festa junina lá em casa.
Aí as meninas da APAI falaram assim, não, vamos fazer assim, que eu trabalhava na APAI antes, né? Vamos fazer, Oraina, a gente vai e faz festa junina do quilo. Tipo, aquela festa que todo mundo leva uma coisa e a gente vai se divertir. Realmente, foi assim, foi uma festa enorme. E aí todo mundo que foi, comprou. Tipo, ai, vou comprar, Oraina, cadê os laços? E isso começou a surgir as encomendas, e vai daqui, vai da lá. Só que assim, era tudo muito amador, né? Aquela coisa assim, tipo, nossa, é um hobby. Pra mim também ainda era um hobby, ainda não era uma profissão. Vai dar certo, mas por um tempo e depois eu vou sair dessa e vou fazer uma coisa diferente, né? E aí veio a pandemia. Na pandemia, por incrível que pareça, eu vendi muito, porque tava todo mundo na rede social. Nisso, uma amiga que fez no Instagram e a pessoa não sabia montar um vídeo. Fazer uma story, jamais, porque eu era muito tímida. Como é que eu vou aparecer? O povo vai rir de mim. Depois vai ridicularizar, vai falar, nossa, aquela mulher era tão séria, trabalhava no hospital, fazia isso, fazia aquilo, e agora tá na rede social. E falei, mas vai. Aí comecei, falei, vou pra linha do meme. Porque eu sempre brinco, eu até falei com a Maria Divina na semana, beleza, Deus não deu, né? Mas a parte engraçada Deus deu, então vamos usar o que nós temos de melhor. Então fomos pro Instagram. E aí na pandemia vendeu muito. Quando pós-pandemia surgiu parcerias da mineração. Sim. Aí nesse período da pandemia você voltou pra cá. Voltei pra Crixás. Comprou as coisas e continuou os seus laços. Na verdade, laços. eu voltei pra Crixás com a perspectiva de voltar pra Goiânia. Eu voltei pra Crixás como se fosse passageiro. Tipo assim, vamos chegar um mês lá dessa pandemia passar. A gente veio dia 20 de março. E aí deu 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho e nada. E você veio justamente para protegê-la. Sim, eu fui no neuro, né? Falei com o neuro, ele falou assim, olha, Oraina, o que eu posso te dizer sobre a pandemia é o seguinte, é um boi que estourou de uma boiada, ele não tem como segurar, em quem ele bater, infelizmente, a única coisa que eu posso te dizer, se cuida da Ana, e qualquer coisa que ela sentir, não me medica, liga pro meu médico, e me manda pra tal hospital. Na época ele falou tal hospital. É a única coisa que vai acontecer. Mas lá, com certeza, vocês vão estar mais protegidos. A gente veio e manteve contato e tal. Recebia poucas visitas. Ia só na minha mãe, e às vezes no pai da Ana, assim. Mas assim, aquela relação muito, muito tranquila. Tipo, não saímos de casa. Mantivemos. Só que eu mantive a casa fechada, pagando aluguel. Quando foi em setembro, como a pandemia não acabou... Tipo, nada voltou ao normal, aí eu tive que montar minha estrutura. Aí eu trouxe aí eu dispensei a casa e voltei pra Crixás. Aí a gente já voltou oficialmente, com escola, com coisas assim, até passar a pandemia dita mesmo, assim, até a gente poder ir nesse meio tempo. Tanto que, na verdade, o CRER, ele só voltou ao normal, acho que foi um ano depois, né? Mas ele já chamou a gente uma vez por semana. Então a gente foi durante 2 anos pro CRER todas as sextas-feiras. Hoje não vai mais? Não, no final do ano passado a gente recebeu, não é uma alta, mas a gente recebeu, tipo assim, olha, a Ana agora precisa de academia, a Ana agora precisa de outros tipos de terapia que vocês conseguem fazer na sua cidade. Mas eles tipo assim, eles dão uma métrica do que a Ana pode ainda ter de melhoria, dos exames, se a gente precisar de uma órtese, de uma cadeira, essas coisas, ainda a gente pode receber assistência deles. A gente não desligou deles. Sim. E se caso a gente retornar para Goiânia e quiser fazer o uso deles, como a gente fazia antigamente, também pode, né? Mas hoje a Crixás já oferece, tem bons terapeutas no particular, tem bons terapeutas no SUS. Hoje a gente usa o SUS, que é ali o Centro de Reabilitação, que é uma parceria da Prefeitura, Ministério... acho que é... Perto do lago ali? Exatamente. E... Eu não sei se é parceria com o Centro Dia também? Também. Também, mineração. Né? Então, acho que é um grupo, sabe? Mas os profissionais lá são excelentes. Eles aceitam muito bem as dicas quando elas vêm, né? E hoje a Ana já consegue fazer academia. Então, hoje a Ana tem um personal. Então, assim, a gente já tá em um período de reabilitação mais elaborado, mais tranquilo pra Ana hoje. Hoje já não é mais aquela coisa assim, tal, é obrigatório. Não, hoje ela já sente prazer em fazer algumas atividades, já não é tão mais, né, Ana? Desgastante. Então, um processo menos dolorido, Ana. É menos pior. Menos pior. E aí você, depois de estar fazendo o laço, veio a proposta da mineração. Você entrou naquele programa Parcerias Sustentáveis? Sim. Você se inscreveu? Sim. A Maria Divina, né, da loteria, junto com a Tia Cida, numa conversa aleatória, a gente tava ali e elas falaram, Oraina, por que você não se inscreve e tal? Aquele famoso, se você é inteligente, você consegue, vai lá e faz e tal. Eles vão te dar uma assessoria e você vai gostar, né? Então eu falei, tô aqui mesmo, tipo, eu sempre fui muito assim,
gostei muito de desafios. Falei, quer saber? Eu vou tentar, né? Uhum. Não, eu já tenho. Né? Sim, se vier lucro. E aí, realmente, eu fui. E aí, foi assim, onde o da Ana se firmou, né? Antes era Laços e Artesanatos da Ana. Hoje é o da Ana mesmo. Então, foi aonde eu me formalizei. Hoje eu sou MEI, né? Foi aonde eu consegui organizar. Eu fiz minha edição de arte. Hoje eu tenho minha logomarca. Hoje a minha marca é registrada da Ana. Ele é uma marca registrada. Então, eu tenho patente. Então, assim, foi um divisor de águas ali em conhecimento e até financeiro. Porque eles também apoiam o financeiro, né? Eles têm um valor. Sim. A gente capta um valor. Mas também, assim, eu acho que nem tanto dinheiro. Eu acho que a questão foi conhecimento. E olha que eu fiz o Parcerias, eu falo que numa fase difícil. Porque foi numa fase que eu estava em reabilitação do nome Crixás. Emocionalmente, eu estava muito abalada, porque eu ainda não estava, assim... eu demorei um tempo, eu falo que a gente demora um tempo pra aceitar, né? Você finge pras pessoas que tá tudo bem, sou Mulher Maravilha e sou forte e tal, assim. Mas demorei muito a aceitar que eu teria algumas coisas na vida que assim, seriam mais devagar, que não seriam tão rápidas. Então, assim, me comparava muito, tipo, fulano trocou de carro, Beltrana conseguiu fazer uma lipo, e assim, eu sabia que a minha situação financeira, as minhas circunstâncias eram outras naquele momento, né? Então isso às vezes me frustrava um pouco, e assim, eu não vendi bem esse mês, o meu índice caiu, né? Então assim, tudo isso me deixava muito abalada, né? Então isso foi com o tempo, muita terapia pra gente poder voltar. Mas aí veio Parcerias, eu captei o que eu pude captar, e em conhecimento também. E de lá pra Eles cá, dão assessoria durante um ano? Um ano. Estava tendo uma possibilidade de ter a parceria por 2 anos, mas o seu não foi contemplado em 2 anos, foi só em 1 ano. Não, você tem que atingir uma meta, né, na época, só que só fez no ano seguinte. No meu ano não tinha a possibilidade de você fazer 2 anos. Aí no ano seguinte eles fizeram. Você tem que atingir uma meta e você vai porque eu fiz a aceleração, aí você vai eu fiz o pré-aceleração, aí você vai pra aceleração. Que aí é um bônus, né? Você ganha um valor X também, e aí o conhecimento é outro. Na minha época, existia a possibilidade de eu entrar com o meu projeto de novo, só que eu tinha que passar pela mesma linha de conhecimento. Então, assim, o valor financeiro seria bom, mas assim, eu ia fazer as mesmas coisas. E tava meio desgastante ainda, foi na época que a gente tava indo muito pra Goiânia, e aí a Ana precisando muito de mim, e aí, assim, a Ana, a gente perdeu elas algumas vezes pro emocional dela, assim. Teve épocas que a Ana ficava mais animada, teve épocas que a gente sentia ela muito mais precisando, sabe? Então, na época do Parcerias, foi uma época... Eu fiz com uma amiga, e aí a minha amiga, o filho dela saiu uma cirurgia na época pra ele, que foi o transplante, que foi Fabrícia. Então, ela também não teve condições de me apoiar. Então, assim, ficamos eu e ela muito, muito perdidas naquela fase, sabe? Então, acho que poderia... Hoje, acho que eu seria melhor, né? Pra mim mesma. Mas... Foi ótimo, não tô reclamando. Assim. Hoje você consegue vender laços pela internet para todo o Brasil? Sim. Hoje eu consigo ser conhecida. Na verdade, eu já fiz até algumas exportações. Assim, Sério? Eu falo que o poder da internet, né? Na verdade, a internet é a maior rua de venda. Sim. Né? E outra coisa, as pessoas medem muito o seu poder pelo número de seguidores. Eu falo que os meus seguidores não são compatíveis com os meus clientes. Não fazem jus. Porque, às vezes, por eu não expor tanto a minha vida pessoal, porque a rede social, ela te exige, ela te cobra muito você expor sua vida pessoal. E eu acho que vida pessoal é para ser vivida no pessoal. Então, assim, eu exponho coisas que eu acho que são muito aleatórias. Às vezes uma piada, às vezes uma coisa assim. Mesmo porque você usa seu Instagram não como um particular, mas você usa no perfil profissional. No perfil profissional. Então, eu tenho um Instagram que é pessoal, que é inclusive fechado. O meu da minha loja, ele é um perfil aberto. Então, assim, eu posto coisas que eu acho que não vão me comprometer e que nem comprometem pessoas que estão envolvidas naquele contexto ali, sabe? Vocês duas trabalham junto, fazendo laços? Às vezes. Quase não? Quase nunca? Quase nunca. Mas é só a mamãe mesmo? O que você gosta de fazer? Bordado. Sério? A Ana gostava muito de crochê, mas agora o crochê fica mais difícil por causa de uma mão, pesa muito, né? Aí às vezes ela ajuda com pulseira. Eu comprei uma Silhouette, que é uma máquina de fazer personalizados. Aí ela me ajuda muito em impressão, às vezes essas coisas que assim...
O artesanato em si não é uma coisa que as pessoas queiram fazer. Você tem que ter amor. Tem. Antes de qualquer coisa, porque tem dia que você quer chutar o pau da barraca. Então, assim, a Ana, ela não tem esse amor pelo artesanato em si. Não despertou nela. Então, ela é mais prática. Bem mais prática. Se for rápido, é isso aí. Hoje, se tivesse uma oportunidade de você fazer um trabalho, voltar, trabalhar sem ser, vamos falar assim, em casa, né? Que na verdade, quem trabalha em casa trabalha muito mais do que no escritório. Você deixaria os seus laços para fazer? Para voltar para o seu profissional? Na rotina que eu tinha antes do AVC, não. Não. Eu falo que eu maternei no pós-AVC. Porque até então, assim, a sociedade cobrava muito uma mulher empoderada, uma mulher forte, uma mulher que dirige, uma mulher que não tem horário para chegar em casa, uma mulher que decide e que isso e que aquilo. Então, assim, eu tive a oportunidade que poucas mulheres teve na vida de ter trabalhos que a Ana pôde circular. Então, tipo assim, eu trabalhei 7 anos na APAI. Então, a Ana frequentou a APAI desde que ela nasceu. Então, a Ana conheceu aqueles meninos e aqueles meninos conhecem a Ana desde bebê. Então, a Ana nunca ficou longe de mim. Tipo, a Ana ia pra APAI cedo comigo, a Ana voltava. E aí, com o pai dela, a mesma coisa. Tipo, a Ana tinha muito acesso ali à empresa, então eu ficava muito por ali. E aí, depois veio o hospital. E a Ana também circulava muito entre os corredores do hospital. Então, assim, eu tive essa oportunidade de maternar dentro do meu trabalho. Porém, eu tinha uma jornada de trabalho de 12 horas. Exaustiva. Então, assim, quando dava no horário de maternar, você estava cansado. Queria fazer outra coisa. Às vezes ia receber, às vezes ia sair para algum lugar. Então, assim, nós não tivemos esses momentos de qualidade. Que hoje a gente pode ter, tipo assim, vamos ver um filme? Vamos fazer nada? Vamos deitar lá no sofá e vamos ver Netflix? Tá, não é que eu não trabalho. Então, por exemplo, se eu vou ficar com a Ana 2 horas, vou ver um filme, a hora que ela estiver dormindo, eu trabalho. Mas as coisas que Deus faz na nossa vida é tão engraçado, né? Você falando assim, Araina, a gente passa um filme na nossa cabeça, tipo assim, hoje vocês duas são muito mais próximas, né? Sim. Então são amigas, confidentes, dá essa impressão pra gente. Sim. Da cumplicidade entre vocês. Quer dizer, às vezes era exatamente isso que Deus queria e sem você saber de nada, teve que passar pelo processo para chegar na melhor fase. Sim. Né? É bem isso, assim, eu falo que ser mãe atípica é muito diferente, porque assim, as pessoas às vezes falam assim, mas a Ana tá pra escola e você pode trabalhar meio período. Como se fosse assim, a coisa mais simples do mundo você trabalhar meio período. Só que assim, uma mãe atípica, ela não tem um horário de dormir, ela não tem um horário pra ir no salão, ela não tem pra fazer coisas do dia a dia com ela, assim. Então, assim, talvez esse período que ela tem lá, eu, por exemplo, é o período que eu mais trabalho. Tipo, hoje eu tenho uma rotina que é de acordar às 5 da manhã. Por quê? Porque eu criei prioridades pra mim. Então, tipo assim, eu gosto de fazer devocional. No decorrer do dia eu não estava conseguindo. Então eu falei, eu vou acordar 1 hora mais cedo que a Ana. Eu faço meu devocional tranquilamente. Quando eu acordar, a Ana já terminei meu devocional. Então, tipo, missão cumprida, sabe? Então, assim, eu tenho muito isso. Eu durmo cedo, mas eu acordo muito cedo. Desde criança eu sempre gostei de acordar cedo. Então hoje eu acordo mais cedo ainda. Não tenho, gente, eu não gosto muito de acordar cedo, não. Eu sou super tranquila com essa relação. Sim, hoje eu consigo administrar muito bem os meus horários, sabe? Quando você chegou, a gente conversando, você falou assim que no decorrer desse ano vocês passaram um novo susto. Sim. Com a Ana. A Ana, o ano passado, ela começou a competir, né? Assim, como a gente acha que nós estamos assim já no ápice das conquistas, a Ana foi pro militar. Tipo, o Cora resolveu fechar o ensino médio. Sim. E aí nós ficamos ali, meu Deus, pra onde que nós vamos com a Ana? A Ana nunca estudou na escola pública. Na vida inteira foi falando de escola particular, e como é que vai ser, e aquela confusão toda, e aí eu fui no SESI, e aí a própria Lourdes me falou, olha, a gente recebe a Ana aqui com amor e carinho e tal, mas as salas são pequenas, apertadas, vou te dar uma sugestão como mãe, você só acata se você quiser. Ela ainda falou assim, só se você quiser. Aí eu falei, fala. Ela falou, olha, o militar, ele é uma escola do estado, porém o nível de ensino chega a ser comparado a escolas particulares. A Ana indo pro público, ela tem muito mais chance de uma faculdade, né? Vem os projetos do governo. E outra coisa, Laura, é obrigatório ela ter uma professora de apoio. Na escola particular, não. A gente não tem essa obrigatoriedade de ter uma professora exclusiva para ela. E lá ela tem essa obrigatoriedade. Então você vai e briga pelos direitos dela. Aí eu e o Lindomar, a gente sentou, conversou e falou, vamos tentar, né?
Aí chegamos lá, não tem vaga. Ah. Aí não tem vaga, e aí vai, vamos ver se vai abrir um novo ensino médio, né, do primeiro ano e tal, e aí ficamos, né, naquela. Aí abriu, convocaram a Ana, aí fomos. Aí a gente, assim, todo mundo meio arredio, muitas regras, só que assim, a gente não sabia que Deus ia abrir uma porta tão grande, né, a gente imaginou que a porta viesse, mas que não fosse tão grande. E tipo assim, a Ana foi a estrela, eles receberam a Ana, assim, com todo amor e carinho. E foram adaptando, aí vieram as adaptações de sala, adaptações com professores, adaptação ao uniforme, tanto que a Ana é uma aluna que ela pode ir sem ser com a farda, né, porque aqui o calor é excessivo. Sim. E eles foram se organizando. Aí quando foi em março, eu recebi o convite do Johnny para uma reunião. Aí eu fui lá e ele falou assim, ai, Aurânia, né, a gente queria levar a Ana para os jogos e pra Ana fazer um teste, ver se ela gosta, porque a gente, né, o paradesporto está muito em alta, eu acho que vai ser bom para a autoestima da Ana. Falei, vou deixar porque ela não vai. Pensei comigo, né? Vou deixar porque ela fala assim, ai, essa mãe coruja, não deixar a menina fazer nada e tal. E deixei, né? Mas deixei pensando assim, não, Ana, não vai. Ela chegou lá em casa, mãe, eu vou pros jogos. Falei, vai não? Vou, mãe, eu quero testar. Aí eu falei, lascou minha vida agora, né? Lá vai, eu deixei. Aí a Ana foi. Ana foi e apaixonou pela bocha e começou. Aí veio os testes clínicos. A Ana não passava nos critérios de seleção da bocha. Aí veio aquela frustração novamente. Nossa, não vai poder competir, nananã. Aí o Johnny falou, vamos testar outras modalidades. E testamos outras modalidades. E a Ana foi campeã ano passado. Goiânia, e foi pro Nacional, né, Ana? Teve... Em São Paulo, que eu não ganhei medalha, mas eu pontuei em 5º lugar entre 18 a 19 meninas. No arremesso de peso e dardo. A Ana ficou entre as 5 melhores do Não Brasil. sabia, gente. Sim, o ano passado. E aí, nesse meio tempo que a Ana começou a competição, ela começou a sentir uma dor muito forte no pé. E a gente imaginou assim, a dor é porque tá treinando muito, tá pegando peso. E aí a gente, né, fomos os nossos médicos de rotina, porque a gente vai a cada 3 e 6 meses a gente vai. E aí não, faz uma medicação e tal, corticoide. E aí, quando foi dezembro, a dor intensificou. A Ana não quis mais andar, a Ana não quis mais colocar tênis, não queria colocar meia, tipo, começou a andar só de chinelo. E ela é muito vaidosa, eu falei, olha, tem algo errado. A Ana queria andar de chinelo, tem algo errado. E aí eu fui na doutora Manuela novamente, né, que ela que é a nossa pessoa. E ela falou, olha, Lorena, algo errado tem. Vamos procurar, eu vou pedir o exame, mas eu já vou te avisando, não é da minha alçada. Eu vou fazer o exame, a gente vê e aí eu te indico alguém. E nisso a gente fez o exame. Ela pegou o exame à noite, ela conseguiu lá com o médico, lá amigo dela, e aí ela já me ligou e falou, Lorena, infelizmente a Ana tá com um tumor enorme no pé. Meu Deus. E vamos procurar um médico rápido, porque pelo tamanho que ele já tá, assim, já num nível que ele já vem comendo tudo aí, já tá agressivo. E aí começamos, né? A gente já saiu daqui assim, já meio polvorosa e bate na porta de um, bate na porta de outro, bate na porta de ninguém queria assumir a Ana. Não é pra mim, não sou médico dessa área, não. Aí a gente bate em porta de médico que, tipo assim, porque a gente sabe que eles vão galgando um nível ali que realmente eles querem cobrar o valor que vale, né, o trabalho deles. E nem sempre é acessível, né? Então, assim, a gente pegou o médico que cobrava o dele particular, depois vinha a equipe que ia tratar, então a gente falou, não, a gente não sabe até onde que vai. A gente tem uma perspectiva e uma fé que vai ser simples, mas e se não for simples, né? Aí a gente conseguiu o Dr. Luiz Gustavo, né? Meio inúmeras pessoas bateram na nossa porta lá e que a gente deu com a cara na porta. O Dr. Luiz Gustavo tinha uma agenda cheia, mas a gente conversou com a secretária e ele topou nos atender. Aí ele nos atendeu, a primeira consulta, aí ele já falou, olha, vamos fazer uma biópsia o mais rápido possível, outra ressonância e tal, mas tem que ser rápido. A gente agora vai toque de caixa. Então a gente resolveu fazer uma festa de aniversário de 16 anos pra Ana, tipo assim, no dia 10 de fevereiro. A festa seria dia 29 de fevereiro, que a Ana do dia 29 de fevereiro foi até numa quinta. E isso a gente no meio dessa loucura toda, assim, a Ana com exames e tal, e aí tinha a biópsia. Aí eu falei, doutor, e a biópsia como é que funciona? Ele falou, olha, tem que dar 2 pontos e tal, e aí ela vai ficar um dia de repouso. Eu falei, gente, faz essa biópsia antes do aniversário da Ana, ela não tem chance nenhuma de curtir a festa, né? Vamos ter que encarar após. E aí a gente fez a festa dia 29 de fevereiro. Dia 3 a gente já bateu na porta do médico, já fez a biópsia. E aí, assim, pra nossa, né, pra honra e glória do Senhor, claro, e pra nossa felicidade, primeiro alarme deu negativo. Tipo, não era, a princípio, maligno. Ele falou, vamos fazer a cirurgia, e na cirurgia a gente faz uma segunda contraprova.
Aí remarcou e fez a cirurgia. Aí ele já falou, olha, infelizmente a gente teve que tirar todo o talos do pé da Ana, a gente vai ter que fazer uma reconstrução, a gente vai fazer um corte na bacia, vamos tirar material da bacia e recolocar no pé. Existe a chance de não dar certo, e aí ela perdeu o movimento de pé. Se ela perdeu o movimento de pé, a gente precisa fazer outra incisão. Então, lá vai nós. E isso tudo assim, tipo, questão de 15, 20 dias. Isso a gente tava em Goiânia toda semana. A gente vinha aqui, curtia 2, 3 dias de casa e ficava 2, 3 dias em Goiânia. 2, 3 dias de casa, 2, 3 dias em Goiânia. E fomos até a Ana fazer a cirurgia oficial. E a Ana fez a cirurgia oficial, né, Ana? 32 pontos. Na bacia, 38 pontos. E sim, foram uns 40 dias, né? Mais ou menos, de muita dor e incômodo, assim. Dormindo com as botinhas ortopédicas, que é horrível. E aí, tipo, aí de lá pra cá a gente tem retornado e tal. A gente retornou, a gente teve lá agora segunda. E pra honra e glória do Senhor novamente, aí ele falou, olha, a cirurgia foi um sucesso. Até agora a gente não teve nada, né? Como a gente tirou todo o tumor, então a chance de ter uma reincidência é pequena. Porém, a gente precisa acompanhar. Então agora a gente volta em dezembro pra refazer todos os exames de novo, se der tudo certo, como já deu. Aí a gente volta de 6 em 6 meses pra esse acompanhamento. Mas foi um susto. Aí a Ana parou de treinar, a Ana parou de fazer fisioterapia, a Ana, tipo assim, teve uma regressão, voltou pra cadeira, né? Então a gente recomeçou, tem 2 semanas, né? Nós recomeçamos tudo novamente. E com muita fé que logo ela vai estar andando de novo, né? Ela anda hoje com a bengala e um indutor, né? A gente tem muita fé que o doutor a gente vai conseguir tirar, que talvez a bengala seja uma amiga dela por mais tempo, né? Mas o doutor a gente tem muita fé que logo a gente vai conseguir tirar o doutor. E é uma adolescente bonita, né? Que dá muita preocupação pra mamãe. Mas a gente hoje leva uma vida praticamente convencional a famílias normais, né? Sim. Graças a Deus, né? Amém. E assim, é um depoimento de superação, né, Oraina? Porque isso tudo que vocês passaram, pode crer, é superação mesmo. E eu acho que Deus agrada muito das pessoas que se superam, né? Que aceitam os desafios que Ele propõe pra gente passar. Sim. Não é isso? Deus é maravilhoso, assim. Eu falo que ninguém é obrigado a entender no momento, porque assim, a gente é muito cobrado, você tem que entender Deus e tal. Não, eu acho que às vezes você tem esse direito de você e Deus terem esse diálogo sozinhos e ter essa dificuldade de entendimento. Mas quando o entendimento chega, por mais que você esteja na tribulação, por mais que esteja uma tempestade na sua vida, seu coração fica tranquilo. Sim. Porque você sabe que no fundo, se não der certo da forma como você queria, vai dar certo da forma que ele queria. Sim. E o que ele quer é sempre muito melhor do que o que você quer, sabe? Então assim, é sempre muito magnífico. Eu falo que são poucas as mulheres na vida que vão ter a honra de ter o filho por 2 vezes, né? Então, eu fui mãe 2 vezes. Eu gestei a Ana por 2 vezes. Eu tive todo o processo de alimentação, introdução alimentar com a Ana 2 vezes. Verdade. Toda, né, o desfraude. Então, assim, eu tive a oportunidade. Eu não vejo como uma coisa ruim, eu vejo como uma dádiva. Deus me deixou ser mãe dela 2 vezes, porque Ele podia também ter me tirado e eu teria que viver com essa, né, com essa dor, sabendo que foi a vontade dele. Não, e Ele resolveu me dar ela de novo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por isso. Eu acho que, na verdade, a Ana, ela é um milagre. Sim. Né? Por todo mundo fazendo oração e porque Deus, Ele proveu realmente os milagres. Porque eu me lembro muito bem, todo mundo, nossa gente, ela está passando por um processo muito doloroso, vai ser muito difícil reverter o quadro, quer dizer, e a gente de fora imaginando isso, imagina você, Sim. Na situação de mãe, por um fio, a filha lá está por um fio, então é um processo muito doloroso mesmo. E eu ainda falo que Deus desenhou nossa história assim, de uma forma magnífica, porque eu fui funcionária da APAE por 7 anos. Então eu convivi com todos os tipos de deficiência, de síndromes possíveis, e os que eu não convivi eu estudei, porque a gente fazia muito curso, a gente era preparado para isso. E aí depois, do nada, tipo assim, 7 anos na APAE, eu recebi o convite para ir para a prefeitura. Eu não tinha garantia nenhuma, não tinha carteira assinada, eu só queria um desafio. Sim. E aí eu recebi o convite para ir para lá. E eu fui, tipo assim, para ser assessora da Maria, para ser secretária da Maria Alves na época, que era a secretária, né? E aí ela me convidou e eu falei, quer saber? Fui ganhando muito menos que eu ganhava na APAE, tipo assim, sem nada, né? Tipo assim,
aquela coisa. E eu estava lá e ela falou assim, ai não, aqui é muito pouco. Eu acho que aqui não vai dar pra você ficar não. Eu pensei, ixi, agora o que você vai fazer, mulher? Porque eu já perdi meu emprego, né? Aí ela, não, acho que você vai pro hospital, que a Venância na época não ia assumir o hospital porque ela tinha outros compromissos. Aí eu falei, mas Maria, será que eu vou dar conta? Ela falou, vai. Aí sempre entra aquela frase, você é inteligente, você consegue. Porque eu falo que eu até odeio essa frase. E aí eu fui pro hospital e comecei a fazer um curso de gestão hospitalar, assim, automático. Eu entrei no hospital e já comecei a fazer o curso de gestão. E aí lá me deu as oportunidades de conhecer os políticos que a gente conheceu, sim, os médicos que a gente conheceu, assim, na verdade, as pessoas que a gente tinha que conhecer. Porque assim, pra gente chegar onde a gente chegou, claro que Deus que fez a gente chegar até lá, mas assim, sem o círculo que foi montado, a gente não teria chegado, né? Porque foi Marçal daqui, mantendo toda a estrutura e falando com o pessoal de lá, e foi na época o Alan, ele trabalhava na regulação de lá. Hoje você compreende todo o processo, sim, que você passou. Exatamente. Por que você tinha que ter passado, sim, como diretora do hospital? Sim, foi. Não é isso? E aí sim, de lá abriram as inúmeras portas. Olha, a gente recebia visitas, olha, se vocês precisarem disso, precisar daquilo, a Ana precisou fazer um exame e tal, vai entrar na fila, não vai entrar na fila não, já, fulano de tal já abriu a fila dela aqui, tipo assim, é feio falar isso? É feio falar isso, mas é Brasil, e a gente sabe que as oportunidades às vezes elas vão chegar e você abraça ela e salva seu filho, ou você é honesto e espera na fila e corre o risco de perder, sabe? E mesmo sabendo que às vezes no particular, porque assim, o tratamento que a Ana teve em Goiás, ela só teria no Albert Einstein. Meu Deus. E pra gente tirar a Ana de Goiás, a gente teria que tirar a Ana só via aérea. E eu lembro que na época o pai dela quis muito e ficou aquela coisa. E eu lembro que o neuro, ele era amigo do filho da Maria Alves. E ele falou assim, olha, se eles quiserem tirar, eles podem ficar à vontade. A gente monta a estrutura, eles ligam pro plano de saúde. O plano de saúde vai montar a estrutura pra buscar ela, só porque eu não vejo vantagem alguma. O tratamento que ela tem lá em Goiás, aqui no Gol, a gente consegue dar. Eles correm o risco de, nessa trajetória, eles perderem ela. Nossa. Então, assim, vocês ficam a decisão de vocês. A gente tá aqui de braços abertos pra recebê-la e ficar com ela. Caso contrário, assim, e a gente viu muito isso, tipo assim, inúmeras pessoas chegando na porta da UTI e morrendo por não ter vaga. Ó, tipo assim, eu lembro que um dia a Ana já tava acordada e virou assim aquela comoção e vai, que tinha um paciente de afogamento, uma criança. E ele tava no helicóptero esperando uma vaga e não tinha ninguém que pudesse tirar, porque se eles tirassem alguém do equipamento, a criança morria. Então era tirar uma criança de dentro que já estava socorrida e deixar ela morrer, ou deixar a criança que estava em cima morrer. Assim. Infelizmente, né, a pessoa veio a óbito, assim, eu ficava lembrando, falava assim, nossa, Deus, obrigada pelas oportunidades, obrigada pelas pessoas que eu conheci, obrigada por ter deixado a Ana aqui, porque a gente sabe que talvez tivesse ido para um particular, a gente teria o mesmo tratamento? Talvez sim, mas talvez não, e assim, talvez as coisas seriam mais difíceis, né? Então assim, foi tudo muito, né? Eu falo que pelas várias circunstâncias foi tudo muito fácil. Tudo chegou pra nós, assim. Eu falo que até o laboratório, a gente chegou, uma moça sorriu pra mim, me chamou por nome e tal. E lá no meio do igual eu falo, gente, mas quem que essa moça tá falando comigo? Porque assim, parece que a minha memória, ela travou. E aí ela falava comigo. E depois ela falou assim, Orane, você não lembra de mim? Eu falei, não. Nossa, eu sou esposa do Antônio Carlos, meu marido trabalhando no Servitec a vida inteira, e nananá. Eu vi a Ana nascer, vi a Ana crescer. E ela chamava a gente por nome. E eu falava, gente, mas eu não lembro, sabe? Então, assim, cheio de gente conhecida, cheio de gente não conhecida que depois se transformou em gente conhecida, sabe? Então, assim, foi tudo Deus, foi desenhando, foi detalhando cada coisa. E as pessoas que vieram, né, no pós. Se hoje eu falo que nós temos amigos hoje, eu tenho uma pessoa em Goiânia hoje que eu acho que se a gente tivesse nascido da mesma barriga, talvez a gente não tivesse tanta ligação quanto a gente tem hoje, até de acordar uma e falar assim, hoje você não acordou bem, né? Tô sentindo daqui que você tá... Então, assim, foi tudo muito desenhado. Muito preparado. Muito preparado, sabe? Sim. Até quando a gente precisou falar, não, agora eu não dou conta. Vamos fazer um jogo de bate-bola rapidinho? Então vamos lá. Definição de Deus. Amor. Tem alguma decepção? Ai, acho que comigo mesma. Você se cobra muito? Sim. Acho que comigo mesma. E você? Talvez. Um momento inesquecível.
quando a Ana falou pela segunda vez na vida, que ela já havia falado, né? E no dia que ela falou a segunda vez no pós-AVC, acho que é um momento em que eu não consigo falar sem me emocionar. O quanto foi lindo, assim, ouvir aquela UTI com todos aqueles barulhos, né? Todos aqueles equipamentos, aquela conversaiada toda assim, e você ouvir a voz dela muito baixinha, quase que assim, eu lembro de olhar pro olho da enfermeira e ela falou assim, mãe, ela falou. E eu ficava assim, não, mãe, ela falou, sabe? Assim, ela repetia inúmeras vezes, tanto que depois ela ficou 90 dias falando a mesma frase. E eu falava, Deus, pelo amor de Deus, faz eu escutar essa voz, não reclamar, não ficar estressada, porque foi assim, muito, sabe? Ela sentiu muita dor e ela repetia inúmeras vezes por dia, assim. Eu falava, Deus, não deixa eu ficar estressada, não deixa eu ficar estressada. E você, um momento inesquecível? Quando eu andei pela primeira vez, porque eu lembro que no processo que eu fiquei internada, como doía muito, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é, corta e põe uma prótese. Meu Deus! Ela falou inúmeras vezes. Inúmeras vezes ela falava, mãe, pelo amor de Deus, pede pra eles cortarem minha perna. Deve ser mais fácil andar com a prótese. Não pode ser assim. Ela usava um equipamento que chama extensor. E eu lembro de ter que colocar. Por isso que eu te falo que assim, eu fui muito criticada. Muito, como é que eu vou dizer assim? Tipo, nossa, ela não importa com a dor da filha dela. Porque assim, eu tinha que colocar esse extensor, independente de ela chorar, gritar, berrar. E aí, tipo, eu olhava no olho dela e eu via aquela reação de pavor, de ódio, de raiva de mim, assim. E eu simplesmente subia nela, estendia a perna e travava. Nossa. Tem que travar, Ana, tem que travar. Tipo assim, é igual eu te falei, assim, dentro de mim não existia nada. Só dor e agonia. Mas fora eu era uma casca. Tipo Meu assim, Deus. eu conseguia, né, Ana, demonstrar pra ela o tempo inteiro que tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Tá tudo bem, mesmo por dentro sabendo que não tava tudo bem, que nunca ia dar certo como eu queria, mas por fora tava sempre tudo bem, né? Ai, tem algum arrependimento? Não. Uma esperança? Que a Ana consiga conquistar todos os passos dela de volta. Sim. Já pagou algum mico? Vários. Acho que é o que eu mais faço no meu Instagram, porque eu adoro, eu não tenho problema nenhum com essa questão, assim, eu levo muito, não sei qual é o olhar das pessoas, Sim. da sociedade em relação a isso, mas eu não tenho problema algum em fazer os memes de nada. De pagar mico? De Não. nada. Desde que eu Coragem. consiga manter minhas contas em dia, desde que os meus boletos estejam todos lá, assim, e eu consiga manter o meu perfil funcionando, porque hoje é o meu sonho, Sim. é manter ele, viver dele, então Uhum. tenho não. Um aprendizado. Nunca se apegue a bens materiais. Nunca se apegue a pessoas. Nunca se apegue a ninguém. Só a Deus. Porque é o único que vai estar com você em qualquer momento. Porque a família, ela precisa viver o momento dela. É um amor, é passageiro às vezes. É um bem material você tem hoje e amanhã vai ter alguém que tem melhor. Verdade. Sabe? Deus não. Deus é único, é presente, é onipotente. E ele, sempre que você bater na porta dele, ele vai estar lá. Às vezes você não acha ele porque você não bateu. Verdade. Bom, gente, eu queria agradecer muito, muito, muito vocês, assim, de todo o coração de ter recebido, de ter vindo aqui, recebido o meu convite para fazer essa entrevista. Que Deus possa iluminar muito, muito você, Oraina, Amém. com o seu projeto da Ana. Da Ana. E você, Ana, que é a estrela principal, né? Que você brilhe muito, muito mesmo. E que você realmente volte a andar e a ter uma vida tranquila. E se vocês quiserem falar alguma coisa? Olha, a gente só tem a agradecer, né? Como você falou ao princípio, eu fiquei meio relutante, né? Ontem eu ainda falei com a minha terapeuta, falei com a Ana hoje, consultei alguns amigos, assim, porque a gente tem muito medo de falar e às vezes ser mal interpretado. Uhum. Mas assim, eu vejo esse momento aqui como um momento realmente de inspiração para outras pessoas, de compartilhar, né? Igual eu falei com você antes lá, sem estar nas câmeras. Eu fiz um propósito com Deus, que eu falaria sobre a Ana e contaria o nosso testemunho. E eu não consegui, depois ao longo dos anos, eu fui meio que desistindo, meio achando, não, é muito invasivo, eu não quero retornar. Porque tem muitas
muitas coisas da nossa história que a gente não quer retornar, não Sim. quer falar. Então, assim, é só agradecer mesmo. Foi ótimo, foi um momento Ó, gente, eu muito não queria leve. falar, não. Mas um detalhe, eu falei pra ela assim, olha, Deus está te cobrando. Sim, não foi assim? foi. E olha só, e ela acabou dando testemunho. Quer ela ou não? E a gente sabe que vai chegar a muito mais pessoas, Sim. né? Porque a gente sabe que a internet, ela tem esse poder, né? De transformar vidas, de levar conhecimento, de levar histórias, de contar histórias, né? Então, assim, que a nossa história possa inspirar muitas outras pessoas e que possa, né? A não desistir também, não né? desistir sempre. Gente, a gente pode parar de vez em quando, porque a gente cansa, mas desistir Né? jamais. Verdade. A gente muda a rota, eu falo que eu reconfiguro. Eu sempre falo, tipo, no Instagram, eu sempre falo pra Ana, vamos reconfigurar a rota? Né? Vamos reconfigurar a vida aí, tá ruim assim, vamos refazer a história. Não vamos, eu não sou adepta a rotinas, eu acho que a gente tem que sempre estar se reinventando Tá certo. pra poder viver, né? A Verdade. gente vive todos os dias, então, tipo, o de ontem já foi, então ela viveu o presente. Né? É isso. Quer falar alguma coisa, Ana? Não, nós trouxemos um mimo lá da nossa loja. Ah, pra vocês. gente. Olha só. Hoje a gente já consegue praticamente produzir todas as nossas embalagens, exceto a sacola, né? Mas todo o resto já é produzido por mim e pela Ana em casa, assim. A gente tem um sonho de ter uma empresa que seja muito ligada a essa parte do meio ambiente e tal. Sim. Então, apesar que custa caro hoje ainda, né? Ter papéis reciclados, essa coisa toda, papel semente. Mas ainda é um sonho pro futuro. Que vai realizar. Amém. Tenho certeza que sim. Eu tenho inúmeros clientes que chegou aqui. Gente, que lacinho mais lindo. Ai, que lindo, gente. E aí eu, nossa, que lacinhos lindo. Agora eu precisava do óculos, né, pessoa? Porque eu não enxergo. Obrigada a dar voz a tantas... Tá vendo? Agora eu não consegui. Agora você lê pra mim, Ana. Histórias lindas. A histórias. É porque as minhas vistas agora tá ruim, sabe? Nossa, obrigada. Ah, que lindo. Olha só, gente. E quem quiser comprar laços, tiara, só procurar vocês, né? Acessórios em geral, agora a gente começou a também trabalhar com looks. A gente quer se especializar muito, na verdade, para meninas, né? É. Então a gente quer montar uma loja que você entre lá com a bebê no forninho e saia de lá com a bebê com 12 anos, já indo pra pré-adolescência. Que lindo. Obrigada. Eu amei de todo o meu coração. Ai, nossa, Muito, vamos muito, dar a muito oportunidade. Valeu demais, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Você ligou?